Bom, pessoal, eu ia fazer a reação desse vídeo aqui, que foi da entrevista que o Lula deu na Som Maior na terça-feira, Som Maior de Criciúma, né? Na terça-feira de manhã, eu ia fazer uma live, à noite não deu certo, o vídeo ficou muito pesado, peço desculpas, vou tocar gravado mesmo aí pra não perder o material, né? Porque agora eu já editei também, né? Agora vamos fazer. Primeiro O tópico, que o Lula polarização. pode ou vai fazer para acabar com esse fla-flu, Lula? Seja na campanha, seja depois na possibilidade de reassumir a presidência do Brasil. Toda e qualquer política tem polarização. Você não pode imaginar que na França tem eleição sem polarização. Você não pode imaginar que nos Estados Unidos tem eleição sem polarização. A polarização significa que as pessoas estão vivas, significa que as pessoas têm lado, significa que as pessoas defendem aquilo que acreditam. Eu preferia a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin, porque era um debate mais democrático. Essa é a questão, né? A polarização ela é natural. A gente pode não gostar das opções que estão apresentadas, né? Seria melhor o debate dos tempos do PT contra o PSDB, claro. É evidente que o Brasil estava numa situação melhor. Mas a polarização ela é normal, vai acontecer, né? Eu espero que seja uma eleição polarizada do ponto de vista do debate político, do ponto de vista do debate econômico, do ponto de vista do debate social. Olá, Eu ponto faço 2, questão comparação de entre os falar governos. Faço questão de falar do passado para reavivar a memória das pessoas. Você está lembrado, Piara, que quando eu cheguei na presidência em 2003, o Brasil devia 30 bilhões do FMI. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas contas das importações. O Brasil tinha uma dívida pública de 60% do PIB. O Brasil não tinha reservas internacionais. O que nós fizemos? Nós pagamos a dívida externa, nós diminuímos a dívida de 65% para 32% do PIB, nós emprestamos 15 bilhões para o FMI, nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares e fizemos a maior política de inclusão social que se tem conhecimento na história do Brasil. Aumentamos o salário mínimo em 74% e geramos quase 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada. Demos crédito farto para a agricultura familiar. Legalizamos 6 milhões de micro e pequenas empresas. Esse confronto aí que é cruel com o Bolsonaro. Aumentamos a quantidade de pessoas contribuintes com a Previdência Social, que deixou a Previdência em 2014 superavitária. Ou seja, nós fizemos uma revolução, sabe, nesse país. Aí mesmo Criciúma, aonde você está sentado nessa janela com olha aí, um exemplo. da casa do Criciúma, aí mesmo nós fizemos 6 mil casas. Pergunta quantas casas o Bolsonaro fez aí. Pergunta se ele fez pelo menos um chalé, se ele fez pelo menos um quarto. Pelo menos um chalé. Ou seja, porque efetivamente nós governamos pensando nas cidades, pensando nos estados. A minha parceria com os governos de Santa Catarina, sobretudo com o Luiz Henrique, era muito forte, porque no meu conceito a gente não governa o país se não estiver conversando com a cidade e se não estiver conversando com o governo do estado. O Brasil não falava grosso com os Estados Unidos, não falava grosso política com a externa aí, Bolívia, que também é um desastre hoje, né? Comparação com cruel. todo mundo. É esse país que eu quero reconstruir. Um país de oportunidade, um país de esperança. Um país em que, no meu tempo de governo, 90% dos acordos feitos pelos sindicatos com os empresários tinha aumento real de salário. Eu vou repetir, 90% dos acordos salariais feitos no meu tempo de presidente tinha aumento real de salário. No governo atual, apenas 7% dos acordos têm aumento real de salário. Esse é um dado também muito importante, né? Porque além da inflação estar avançando, está acontecendo isso. Os reajustes de salários são ou abaixo da inflação ou, no máximo, cobrindo a inflação, né? E isso vai diminuindo o poder de compra do salário das pessoas, né? Então não é só a inflação, é o fato dos salários não estarem acompanhando. E a gente vinha de uma época em que os salários tinham efetivamente aumento real, né? Aumento real, né, é o aumento além da inflação, né? É efetivamente um aumento além das perdas que foram registradas com a inflação. Ó, o terceiro tópico, combate à corrupção, tópico importante também. O Piara e o Adelô perguntaram e teve assunto sobre isso.
Então, as acusações que foram feitas, Adelor, o tempo vai se encarregar de provar. Eu fico pensando sempre o seguinte: o Juscelino, ele foi acusado de ter um apartamento no Rio de Janeiro. Nunca se provou que ele tem um apartamento. O Getúlio Vargas se matou por causa de denúncia de corrupção e nunca se provou que ele roubou. E assim é a história da humanidade. Ou seja, como foi no meu governo, o governo que mais fez lei para combater a corrupção, como foi nós que criamos a delação premiada, como foi nós que fizemos tudo para que as pessoas pudessem ser investigadas, porque você lembra que no governo do Lula e da Dilma não tinha tapete. As coisas não eram escondidas, qualquer denúncia era apurada. Agora veio o desafio agora vale a pena ouvir, hein? Contra quem quer que seja. O que acontece agora? O que acontece agora é que as denúncias são engavetadas, ninguém investiga, sabe, o Ministério Público não investiga, não acusa, não há uma solução. É só ver o Bolsonaro e a família dele para ver o que está acontecendo. É só a gente perceber que ninguém até agora foi investigado por causa da rachadinha, ninguém foi investigado por causa da quadrilha, sabe, da compra de vacina. Então, quando você não permite a investigação, aí você vai dizer: não tem corrupto no meu governo. É só investigar que você vai ver o que vai acontecer. Isso foi, de lá para cá, aconteceu uma série de fatos novos, né? Essa acusação aí do Ministério da Educação de favorecimento aí a pedidos de um pastor próximo aí, a acusação de que ele pediu 1 quilo de ouro, a denúncia do Ministério Público de funcionário fantasma do gabinete do Bolsonaro, de funcionário fantasma, Valdo Açaí, a condenação do Dallagnol por causa da história do PowerPoint. Tudo isso aconteceu nos últimos 2 dias, foi depois da entrevista. O item ficou mais atual ainda. 4º item aí, ó, preço da gasolina. Veja, nós antigamente, a gente tinha mais necessidade de importação de petróleo, porque a gente não tinha autossuficiência como nós temos hoje. Mesmo há um tempo atrás, o Brasil exportava gasolina. O que eu tenho dito é que os preços dos combustíveis têm que ser nacionalizados. Não existe nenhuma razão para que a gente tenha preço da gasolina dolarizada, o preço do diesel, o preço do gás. Não tem nenhuma razão. Acontece, Adelor, que quando se destruiu a BR, em nome do desenvolvimento, em nome de que, você está lembrado do discurso, sabe, vamos repartir a BR em muitas empresas, e aí a concorrência vai baixar o preço. Mentira! BR distribuidora, Mentira. né? Sabe o que aconteceu? Destruiu-se a BR e hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Importando gasolina a preço de dólar, quando a nossa gasolina é produzida em reais. A ponto de você ter um presidente da República dizendo: se eu pudesse, eu dava um murro na mesa da Petrobras. Não. Um presidente não tem que dar murro na mesa do Petrobras. O presidente tem que chamar a direção da Petrobras, chamar o Conselho da Petrobras, fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Política Energética e discutir o preço do combustível, discutir o preço do gás de cozinha, porque é inadmissível o gás de cozinha em alguns estados está a R$150. A gasolina em algum lugar está mais de R$8 o litro. Olha, como é que os caminhoneiros vão ter lucro se o frete está apertado, o preço do combustível está largado? Então é a questão, discutir efetivamente, né? Enquanto o Bolsonaro prefere fazer marketing falando que daria morro na mesa da Petrobras, que não resolve nada, né? Essa que é a questão, é encarar a discussão e entender que o preço da gasolina é fruto da política que foi escolhida pelo governo federal. E essa é a discussão que tem que haver. Eu estava dizendo do fertilizante. Quem defende o preço dolarizado, que vem apresentar seus argumentos. Por que a gente deve ter essa política de preço dolarizado? Isso. Mas agora estão dizendo que o fertilizante está caro por causa da guerra da Ucrânia. O Brasil poderia ser autossuficiente em fertilizante, porque o Brasil é o 3º maior produtor de alimentos do mundo. E um país que tem o potencial de produção de alimentos que tem o Brasil não precisa importar. O Brasil pode produzir aqui. Eles fecharam as fábricas que a gente tinha, 3 no Paraná, 2 em Sergipe, na Bahia. E mais importante, a fábrica de ureia que a gente estava fazendo em Três Lagoas,
que estava com 85% pronta, simplesmente paralisaram. A fábrica de amônia que a gente estava fazendo, eles paralisaram. Olha, numa demonstração de irresponsabilidade total, porque o Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. Portanto, o Brasil tem que ser autossuficiente em fertilizante. Essa é a questão, né? Questão de definição de políticas públicas, discussão sobre privatizações a qualquer custo. Esse é o preço, né? No momento que você precisa, você está totalmente dependente do mercado externo. Foi perguntado também sobre Geraldo Alckmin, né? Outro assunto importante aí, e ele falou sobre isso. É uma pessoa de muita experiência política, é um homem, você disse bem, nós somos adversários. O fato de você ser adversário não significa que você seja inimigo. Vocês podem restabelecer pontos de conversa, você pode construir interesses programáticos juntos. E se o Alckmin, por acaso, for o meu vice, eu penso que será um benefício para o Brasil e a gente vai fazer um grande governo se ganharmos as eleições. É isso aí, né? A escolha ela é programática, é evidente que não é uma escolha natural, mas havia uma demanda de frente, de realização de uma frente contra o Bolsonaro e ela está acontecendo. Então é isso aí, acho que foi muito legal. Parabéns aí para o Adelor e para o Piara que fizeram a pergunta e acho que a resposta foi muito concreta, né? Veja, o Brasil não seria o que é. O item agora é investimento em outros países, né? Veja, o Brasil não seria o que é se não tivesse havido investimentos estrangeiros no Brasil no começo do século. Teve muitos investimentos na área da ferrovia, teve muitos investimentos na área do transporte marítimo, teve muitos investimentos na área do setor elétrico, ou seja, houve muitos investimentos estrangeiros financiados por bancos estrangeiros. É só você pesquisar para saber quantos bancos estrangeiros investiram no Brasil, Banco Mundial, Banco Europeu. Ou seja, é normal e é saudável. O Brasil, Adelor, é o único país do mundo que quando a gente decide fazer um empréstimo a um país para o investimento, esse país é obrigado a contratar uma empresa brasileira. Quer dizer, então a análise, em primeiro lugar, é que o Brasil também já realizou obra com valor emprestado de bancos de desenvolvimento estrangeiros, né? Então isso é uma coisa que funciona nas duas vias. E o outro detalhe é esse, né? No caso do Brasil, o recurso do BNDES emprestado para uma empresa estrangeira ou para outro país, além de futuramente ele retornar, porque é um valor emprestado, ele ainda demanda a contratação de empresas brasileiras que vão efetivar os serviços lá. Ou seja, é garantia de emprego, de mão de obra brasileira em funcionamento, a um recurso que, por ser emprestado, retorna posteriormente. E aí a gente começa a exportar serviços, a exportar engenharia. Eu vou te dizer uma coisa. Aí estava travando um pouquinho, né? Cuba gerou ao Brasil 900 milhões de dólares de compra de coisa do Brasil. Além de que os cubanos pagam empréstimo. O metrô da Venezuela começou com o Fernando Henrique Cardoso e começou corretamente. Da mesma forma que nós recebemos dinheiro emprestado para fazer coisas no Brasil. É isso que é o papel do Banco de Investimento. Sabe, o banco chinês, o banco americano, o Banco Mundial, ou seja, empresta dinheiro para o desenvolvimento. E no caso do Brasil, é o único país do mundo em que a gente empresta dinheiro com a obrigação de ter que contratar empresas brasileiras para exportar serviços do Brasil. Esse negócio de achar, sabe, que é ruim, é pura ignorância ou falta de informação. A gente não está tirando dinheiro do brasileiro para fazer a coisa lá, porque é um dinheiro que é emprestado. É um dinheiro que é emprestado com pagamento de juros, ou seja, não tem nenhum problema. Nós, quando investimos em Angola, nós temos garantia absoluta de receber esse dinheiro por conta do petróleo de Angola. Então, eu acho uma pena a cabeça de alguns brasileiros, às vezes muito atrasada, achar que fazer uma ponte em um país é um pecado mortal. Se você está investindo, sabe, se você está vendendo a sua engenharia, se você está gerando emprego no Brasil. Isso acontece entre nações. Essa é uma prática saudável da qual o Brasil se beneficiou historicamente e muito. O próprio Brasil se beneficiou, essa é que é a questão. Aqui no final, olha só,
Fica ligado aqui na moça da tradução de Libras aqui, quando a imagem trava, ó. Aí, ó. Desistiu porque travou. A mulher desanimou. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Até a próxima aí.